Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao nosso primeiro simpósio. Estou testando o som aqui. Bem-vindos ao nosso primeiro simpósio de inclusão educacional no ambiente escolar. Como é que vocês estão? É um prazer estar aqui com vocês, poder apresentar aí alguns palestrantes de excelente nível. Nossa primeira palestra, teremos aqui o professor Roberto Gimenez, que já está comigo aqui no estúdio. Terminando a palestra do professor Roberto Gimenez, nós teremos a palestra da professora Karina Magri e da fisioterapeuta Miriam Versa Amarante. Essa palestra vai começar às 16 horas, né? Vocês já devem ter o link já na inscrição de vocês. E ainda hoje, nós teremos a palestra da professora Lígia Aleixo com a professora Viviane Pérez. A palestra da professora Karina e da professora Miriam é a palestra de empoderamento educacional, e depois a palestra da professora Lígia, a palestra sobre a prática docente inclusiva na alfabetização e no letramento. Esta primeira palestra, a palestra de abertura, que nós estamos aqui com o professor Dr. Roberto Gimenez, a inclusão na educação básica, tendências e perspectivas. Então, é uma palestra de abertura do nosso simpósio, que vai dar uma ideia geral, um status, né, da educação inclusiva no país. Então, bem-vindos a todos aqui. Eu vou iniciar a apresentação do professor doutor Roberto Gimenez, professor doutor que é formado em graduação na área de educação física, e hoje ele vai passar para vocês algumas informações aí, vai trocar umas ideias, bater um papo com a gente. Professor, fique à vontade, bem-vindo. Obrigado, Fernando. Obrigado, pessoal da equipe organizadora do evento, pela possibilidade de falar. Eu acho que me ouvem bem, né, Fernando? Sim, estamos ouvindo perfeitamente, professor. E a ideia é uma oportunidade aqui de trocar algumas palavras, né, de tratar sobre o tema que me é muito caro, que é a questão da inclusão na educação básica, né, e as possibilidades que nós temos diante dela, porque a academia muitas vezes fica isolada da intervenção do campo, né? Então é importante a gente fazer esse trânsito, né, entre o que as pesquisas têm mostrado e as possibilidades efetivas dos professores fazerem intervenção no contexto escolar. Então eu fico muito contente de ter essa oportunidade aqui. Que ótimo. Bom, professor, então vamos começar, né? Já vamos dar início. Vamos lá, fique à vontade. Se você quiser, pode compartilhar aqui com a gente. Eu já autorizo aqui. Já vou adicionar. Isso, perfeito. Já está aí? Então... Já está aqui. Eu vou continuar aqui. Eu só vou sumir aqui um pouquinho para não atrapalhar, mas eu continuo aqui assistindo. Qualquer coisa que precisar, eu vou acompanhando o chat aqui com o pessoal. Tá bom? Deixa eu perguntar uma coisa. Talvez em algum momento eu peça a vocês algum feedback para saber se estou sendo compreendido, se não cair. Não, perfeito. Então, pode ficar tranquilo que precisando é só chamar. A gente fica vendo uma tela na frente, né? Então fica difícil às vezes. Exatamente. Professor Roberto, boa palestra. Obrigado, viu, Fernando? Vamos lá. Obrigado pela gentileza. Então, o título da apresentação, né? Educação inclusiva na educação básica, e a gente pretende fazer um apanhado, né, sobre algumas tendências e perspectivas que se apresentam. Talvez eu fale mais sobre propostas de intervenção, né? O que tem sido feito nesse sentido. Só para a gente ter uma ideia, como o tema inclusão ele é mais amplo e ele deve ser tratado por mais gente do que a gente imagina, né? Nós vivemos num país como o Brasil, e isso não é diferente em outras partes do mundo, onde homens recebem 30% maiores salários do que as mulheres. São uma realidade mundial, mas no Brasil não é diferente. Independente do cargo em que exerça, homens tendem a ganhar mais que mulheres. Ou seja, quando a gente trata do tema inclusão, ele obviamente toca numa questão de gênero.
Sobretudo isso aconteceu após a Revolução Industrial, onde a métrica atribuída ao trabalho ela passou a ter como base, em grande parte, a capacidade ou condição de abastecimento da máquina a vapor. Como o homem tinha uma força motriz, né, maior, isso passou a atribuir maior valor ao trabalho masculino do que ao trabalho feminino. E hoje, independente da função que se exerça, esse quadro tende a permanecer. Ou seja, gênero é uma questão pertinente para se discutir quando se trata de inclusão. 93% das crianças e dos adolescentes envolvidos em trabalho doméstico no Brasil são meninas negras, né? 77% das crianças afrodescendentes alega ter sofrido algum tipo de violência física ou verbal na escola. Olha, esses dados explicam por si. Quando se trata do tema inclusão, indiscutivelmente a gente toca numa questão de origem étnico-racial, né? Ela permeia também esse tema. Menina agredida na cidade do Rio de Janeiro após sair de uma cerimônia de candomblé com sua avó. A agressão aconteceu por parte de 2 evangélicos. Em se tratando de inclusão, ela toca indiscutivelmente em temas como religião, tolerância religiosa ou até intolerância religiosa, como a gente tem visto aí em vários aspectos, em outros países muito forte. O Brasil tem uma exclusão, tem uma intolerância velada em relação a um tema como esse. Na cidade de São Paulo, ocorrem cerca de 5 denúncias por dia de agressão por motivo de homofobia. Cerca de 20% delas envolvem agressão física. Gente, nós temos uma situação clara de homofobia na cidade, então nós temos uma intolerância em relação à orientação sexual. Então, o tema inclusão ele merece ser tratado também a partir dessa ótica. Um dado da Agência Brasil mostrava que o ano de 2020, o que se modificou por conta até da Covid-19, e dava ensejo de que no Brasil morreriam pelo menos 12 membros de torcida organizada, no caso um por mês, vítimas de conflitos entre torcidas. Isso é um dado que mostra uma intolerância em relação ao outro, né? À orientação do outro, ao desejo, à torcida até, né? Vergonha brasileira, a agressão contra os médicos cubanos em Fortaleza é o cartão de visita de quem aprendeu a cuspir no escravo para manifestar uma duvidosa repulsa à escravidão. Médicos cubanos são hostilizados e chamados de escravos pelos colegas brasileiros em Fortaleza. Na ocasião do programa Mais Médicos, quando esse programa foi implantado, muitos médicos de outros países acabaram sendo contratados em razão de médicos brasileiros não toparem assumir alguns postos, se direcionarem para regiões menos abastadas. Vários médicos foram alvo de questionamento por parte do Brasil, né, de médicos brasileiros, mas curiosamente os cubanos foram motivo de maior agressão, né? E que pese os motivos que levaram a isso, mas o Brasil tem xenofobia. E se tratando de o tema inclusão, xenofobia é um tema que precisa ser tratado. Professor Maris de Oliveira, 97, José Guilmar, os colegas conhecem muito bem, principalmente do grupo Mover-se. Gordinho e baixinho de óculos são sistematicamente excluídos nas aulas de educação física. Em se tratando do tema exclusão, a questão do biotipo, e que vem acompanhada de uma série de estereótipos, ela merece também ser discutida. Preconceito é rotina, dizem brasileiros na Europa. Se a gente está achando, de uma certa forma, que exclusão é um tema para ser discutido entre pessoas com deficiência, é um tema que é caro e é importante para as pessoas que têm filhos com deficiência, ou tema pertinente à escola. Se você se considera incluído, vá tentar entrar num país da Europa sem mostrar quanto dinheiro você tem, o que você vai fazer, quanto tempo você vai ficar, porque é uma dificuldade muito grande. Lá você é o latino, lá você é alvo de preconceito. Então, você passa a olhar para o tema inclusão na medida que você está entre o grupo dos excluídos. Uma professora, né, esse caso ficou bastante conhecida, ela foi reprovada na condição de assumir o concurso público em que ela foi aprovada, ela não pôde assumir o posto em razão de ter o IMC alterado, porque se entendia naquele momento que podia ser uma situação de prejuízo. Não estou discutindo o mérito se a condição de saúde ela é necessária ao trabalhador, mas
exclusão toca, ou inclusão é um tema que merece ser discutido sobre o ponto de vista também de biotipo, de corpo, uma perspectiva de corporatina na nossa sociedade. Uma frase clássica também pertinente para a escola: professor de educação física, por favor, o senhor pode cuidar das crianças na quadra enquanto fazemos reunião sobre o projeto pedagógico, né? A escola, há uma tendência que, inclusive, esse é um play do Grupo Mover-se, né? Ela faz o discurso de não separar corpo e mente, porém, ao fazer isso, ela mente, porque a escola é uma instituição que separa. A escola é uma instituição, como diria o Gardner, que ela privilegia as competências de ordem lógico, matemática e linguística, e olhar, sobretudo, para outras dimensões, outras competências, é fundamental em se tratando, sobretudo, de inclusão, por se tratar de uma criança que pode se incluir ou estar presente, ou se fazer presente por meio de outro caminho, que não aquele convencional preconizado pela maior parte da escola e dos professores. Eu acho que a gente não pode tratar, ou pensar tratar do tema inclusão, sem olhar para o percurso histórico que a diferença teve. Se a gente for localizar Idade Antiga, Idade Média, a visão da diferença ela foi permeada por uma visão teológica, em que a diferença era atribuída a uma causa divina, a uma maldição, ou o indivíduo era, portanto, a prática era coerente com isso, era como o sacrifício até a Idade Antiga, e depois na Idade Média, práticas exorcistas, gestão de purgantes, de uma certa forma, e até sangrias, né? Eram práticas relativamente comuns na Idade Média. E aí a gente fala assim, poxa, eu costumo pensar num pesquisador chamado Eric Hobsbawm, ele faz uma discussão dizendo assim que o discurso de evolução ao longo da história, ele é um discurso, podemos até dizer assim, mitológico, porque a gente, na verdade, não evolui. O que nós fazemos é percorrermos e trabalhamos um ciclo, que a gente tende a reproduzir práticas já realizadas há muito tempo. A gente pode falar assim, mas peraí, um indivíduo que tinha síndrome de Down era sacrificado na Idade Antiga, publicamente, mas hoje as pessoas, talvez em outros grupos, façam coisas parecidas. Hoje o indivíduo morre não por ser uma pessoa com deficiência, mas por ser homossexual, por ser negro, né? Em outros espaços, contextos, com outras configurações, mas isso acaba acontecendo. Então a intolerância sempre foi algo comum. Com o advento da modernidade, que veio acompanhado aí, marcado pela revolução comercial, e os monarcas se viam, né, na necessidade de investir nas navegações, e com a política expansionista houve uma ampliação das escolas, sobretudo entre os países europeus, os estados europeus, e todo investimento que a gente faz, porque precisava de uma certa forma de mão de obra qualificada, né? Precisava ter gente para transpor um oceano, né? Precisava gente com capacidade para fazer um mastro de navio que aproveitasse melhor a velocidade do vento. Precisava ter gente que lesse mapa de navegação, e naquela época os monarcas se depararam, para atender a necessidade do mercantilismo e da revolução comercial, de uma maneira geral, em ter mão de obra qualificada. Esse problema não é raro, sempre aconteceu ao longo da história. E passaram a investir em escolas. Esse investimento em escolas veio contribuir mais para frente para criar uma massa crítica. E não é à toa que depois de 1000 anos de Idade Média e pós-evolução comercial, a gente tem movimentos importantes como o Renascimento cultural, posteriormente o Iluminismo, que vieram justamente trazer mensagens importantes. Etimologicamente vai mostrar o Renascimento, eu vou renascer de um período que eu estava morto como sociedade. Iluminismo, eu vou iluminar uma sociedade que está lá, né? Eu vou trazer uma luz para aquilo que se apresenta. E concepções associadas à diferença e, por exemplo, à deficiência, passaram a não ser mais aceitas. E o modelo teológico, a concepção teológica, o paradigma teológico, ele veio gradualmente a ser substituído por uma concepção médica. Concepção que veio a prevalecer até boa parte do nosso século, do século passado em especial, né? Desse século menos. Mas a visão médica de que aquele indivíduo que era visto como uma maldição, ele passa a ver isso como uma doença, ou até certo ponto como uma problemática que era fruto de uma alteração estrutural.
Então, ele é desse jeito porque o cerebelo é menor, ele é desse jeito porque ele tem ele tem uma organização de hemisférios diferentes, etc, etc, etc. Né? Tanto que esse paradigma, essa visão médica sobre a diferença, e em especial sobre a deficiência, ela prevaleceu durante grande parte do século passado. O livro mais lido entre professores na escola, até os anos 60, sobre deficiência, foi o livro Mongolismo, que é um livro que a maior parte dele fica tratando, escrito nos anos 60, fica tratando sobre causas, prognósticos da deficiência, em grande parte sobre síndrome de Down. Né? E obviamente esse modelo ele sustentou, ele amparou grande parte das discussões que eram feitas sobre deficiência, orientou a intervenção numa perspectiva de reabilitação, com vistas a um parâmetro de normalidade que se tinha, né? Mas hoje se vê que ele não dá mais conta do universo para a compreensão das pessoas com deficiência e muito menos da inclusão. Hoje, qualquer fenômeno que venha a ser tratado e que seja entendido a partir de uma visão que não seja de complexidade, ele pode ser entendido de uma maneira obscura, pode ser entendido de uma maneira confundido, ele pode ser vítima de interpretações equivocadas. Acho que essa é uma questão interessante. Se você pensar num problema como, por exemplo, a obesidade infantil, não dá para se discutir simplesmente fazer regime, comer de forma diferente, você tem que pensar a partir desse problema, a partir de uma família que tem uma organização diferenciada e que os mantenedores da criança, os seus cuidadores, têm que trabalhar mais, e ficam menos tempo, porquanto recorrem a alimentos mais rápidos. Você tem que pensar, por exemplo, que uma maçã é mais cara do que um pacote de bolacha com gordura trans, ou seja, esse problema merece ser discutido de uma forma mais ampla. Em se tratando de uma questão da deficiência também, né, pensar num país como o Brasil, em que a maior parte dos casos de lesão medular já foi ocasionada por problemas associados a acidentes de trânsito, e hoje a maior causa é acidente com arma de fogo, a gente não pode ignorar a discussão a partir de uma visão complexa. E a perspectiva da inclusão também merece esse olhar, na medida em que eu só vou compreender sobre alternativas do que eu posso fazer com esse indivíduo, pensando no contexto escolar, se eu considerar a complexidade que tem o tema e a pessoa com deficiência. Obviamente, como uma tendência mundial, diga-se de passagem, é importante deixar claro isso não foi no Brasil, esse foi um movimento mundial. Um marco, obviamente, para a inclusão foi a Declaração de Salamanca, em 94, mas ela fez parte de um momento de impacto no mundo. O grande debate no mundo, no âmbito da educação, da questão da igualdade social, da equidade em particular, foi de que a gente deveria encontrar uma forma de redução de desigualdade. E o movimento da inclusão ele veio nesse escopo de discussão. Se vocês repararem, o grande movimento passou a acontecer no sentido de incluir cada vez mais crianças na escola. O Brasil, nos anos 80, como o maior problema apontado o analfabetismo, via a necessidade de, primeiro, para resolver o problema do analfabetismo, eu tenho que resolver o problema da evasão escolar. Eu preciso manter mais crianças na escola. Eu tenho que aumentar o tempo de permanência das crianças na escola. Eu tenho que aumentar os anos que as crianças frequentam a escola. Então, vamos entender que o movimento da inclusão ele fez parte de um movimento mais amplo em que se entendia também a necessidade de que crianças ou pais de crianças com deficiência mereceriam o acesso e as possibilidades de uma maneira equivalente ou até igual às outras crianças. E por isso a ideia de inclusão fez parte de um movimento muito maior do que se discute, e políticas de acesso à escola passaram a fazer parte disso. Isso, obviamente, chegou para a escola com uma série de dificuldades. A gente encontra até frases meio equivocadas de governantes que a gente merece ser interpretadas porque soa como muito complicado, né, ouvir isso. Mas, em muitas ocasiões, para a escola pública, ela virou uma pedra no sapato, e eu vou deixar claro o que é essa expressão, porque a gente tem olhado assim, como que ela impactou a organização das escolas de várias formas. Ela virou para muitos espaços uma pedra no sapato, porque a escola, em especial, ela, para atender um número muito grande de pessoas, ela se organizou e deixou a sua estrutura, sob o ponto de vista processual, muito forte. Uma escola que foi concebida para cuidar das crianças, para os pais trabalharem, que era uma relação menor de professores e seus respectivos estudantes. Essa escola, para dar conta da massa,
e uma instituição cuja finalidade é formar cidadão, e que pese se ela dá conta ou não disso, mas levar as pessoas a aprenderem, ela para dar conta dessa grande massa, ela teve que fortalecer procedimentos, normas, os seus meios. E vamos entender por meios a escola o que é: horários, regras, normas, rotinas, papéis, procedimentos que se faz na escola. E fins, vamos entender a finalidade que a criança aprenda, seus objetivos educacionais. A escola, para dar conta da massa, ele enrijeceu muitos meios. Então, tem horários. A hora da aula X, a hora da aula Y, a dobradinha dessa aula com a outra aula, as rotinas que se estabelece, o horário do intervalo, as rotinas de avaliação, o cronograma de provas, etc, etc, etc. O que acontece é que essa criança com deficiência, quando ela chega ao contexto escolar, ela representou um grande problema para uma instituição que tendia à ordem, para uma instituição muito voltada à organização. E essa criança requer um novo olhar, ela vai necessitar um novo olhar, porque ela rompe com a lógica linear de certeza presente no ambiente escolar. Por isso, para muitas escolas, ele virou uma pé no sapato. Eu trabalho com formação de professores, você vai perguntar, você, a gente não foi formado para isso, a gente não sabe, fica difícil agora, falta tempo para me aposentar agora, olha o que me faltava, acontece esse tipo de... Então, ela vê, a deficiência passa a ser vista para professores, principalmente no início desse processo, como uma dificuldade muito grande. Outras escolas privadas, elas incorporaram a questão, o tema, e elas encontraram muita dificuldade em acolher, porque a questão da inclusão, ela representava uma afronta, uma direção contrária aos seus objetivos educacionais. Você pega, por exemplo, os colégios, que são os grandes ranqueadores, aí, os grandes campeões de vestibular, de Enem, de FUVEST, de uma maneira geral, essas escolas não têm crianças com deficiência. Porque essas escolas organizaram o seu próprio pedagógico. Se um pai e uma mãe quiser matricular o seu filho numa escola dessas, eu não vou citar nome aqui, mas ele vai ter, ele pode até, a primeira criança vai passar por uma situação absolutamente, às vezes, constrangedora, né? O pai vai ser entrevistado, a mãe, a criança vai ser submetida a uma série de testes, vai vir uma diretora, o cabelo cheio de laque, vai falar assim, olha, escuta, eu vou observar, o seu filho tem problemas. O pai vai falar, e nós entendemos pela história da nossa instituição que o melhor lugar para ele estudar talvez não seja aqui. Né? Aquele pai, aquela mãe com relativo espanto, mas já esperando aquele tipo de coisa, nós temos um nome a zelar e nós nos preocupamos com a família e entendemos que nós não temos podemos dar a melhor condição para o seu filho estudar. Por isso que a gente recomenda que procure uma outra escola. De uma maneira educada, aquela escola está dando um pé naquele pai, naquela mãe. E que se aquele pai, aquela mãe buscar justiça, buscar lá, entrar com uma liminar, eles até conseguem matricular aquela criança naquela escola. Mas a criança vai vivenciar tanto fracasso, tanta dificuldade, que os pais acabam tirando, no sentido de poupá-la e poupar todo o transtorno da família nesse sentido. Então, assim, a gente percebe em algumas escolas privadas a perspectiva da exclusão, uma exclusão velada, uma exclusão ditada pelo projeto e pelos processos e pela cultura da organização. E a gente percebe algumas escolas menores, em especial aquela escola que funciona às vezes num sobradinho, que funciona numa casa que a neta é pedagoga, a avó morreu e virou tudo prédio em volta e sobrou um sobrado, e aquela neta é pedagoga, ela pinta o arco-íris na frente do portão, a garagem vai virar um espaço para as crianças brincarem, vai ter um brinquedão, a sala de estar vai virar uma brinquedoteca, mas não pode falar brinquedoteca na escola, pode falar espaço lúdico, e a cozinha, a secretaria, e lá os demais vão ser sala de aula, e aquela escola acaba acolhendo a criança com deficiência, a família paga por isso, caso ela não vá para uma escola especial, e ela utiliza até mesmo sem saber, mas como uma estratégia de divulgação. A nossa escola é tão inclusiva que tem até crianças com deficiência. Encontrando inúmeras dificuldades, muitas vezes, mas essa escola menor, em muitas ocasiões, ela acaba cumprindo um papel importante. Né? A gente tem visto um pouco esse panorama aí da inclusão da escola pública, as escolas privadas de menor porte e as escolas privadas de maior porte, um pouco nesse cenário. Né? E aí a gente fica pensando assim, né? Fernando, por gentileza, só me informa quanto tempo eu tenho?
Vocês me ouvem bem? Está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo bem. Perfeito. Nós temos ainda 20 minutos, 25 Perfeito. minutos. É o que eu vejo aqui, eu confere com o que eu estou colocando. Então, assim, tranquilo. A pergunta que se faz é assim, diante de um cenário de dificuldades que nós encontramos, como essas aí que a gente tem identificado, relatado, o que fica? O que é possível fazer? Talvez o caminho não seja, por exemplo, a gente falar assim, olha, a cartilha é essa. Mas o que os projetos de inclusão que foram implantados de uma certa forma, talvez deixaram de fazer e por isso não deram certo? Talvez o que a literatura, né, as pesquisas feitas fora daqui, as pesquisas feitas aqui têm mostrado, têm sinalizado. Então, primeiro, assim, o projeto, gente, para eu considerar uma escola inclusiva, para acolher melhor essas crianças, tem que ser da escola e não de um pequeno grupo. Não há forma de trabalhar sem que a proposta seja compartilhada por pais, mas seja um projeto que seja tecido em conjunto pelos coordenadores, diretores e com os seus professores. Existe uma perspectiva de empoderamento dos agentes envolvidos. O professor, um projeto para dar errado é aquele feito pelo diretor de cima para baixo, que não envolve professores porque ele não se enraiza na escola. Os diferentes agentes têm compartilhado a mesma missão, né? Parece idiota, mas a missão do Hospital Albert Einstein é salvar vidas, mas não é idiota, porque isso significa que desde o diretor-presidente até os seus o recepcionista, o cara que vai tirar a pessoa do carro numa cadeira de rodas, tem que compactar da missão. Isso significa que o diretor-presidente, quando ele vai fazer uma parceria com um laboratório A ou B, e ele está perguntando qual é a melhor opção para salvar vidas, isso significa que na hora que aquele atendente vai receber uma pessoa, ele não vai obrigar a fazer uma ficha antes se o cara está infartando, porque ele tem clareza que a missão dele é salvar vidas. Ou seja, se eu estou pensando numa escola que se diz inclusiva, não combina escola inclusiva com diretor, com inspetor de alunos homofóbico, com professores que nos intervalos fazem piadas racistas ou homofóbicas, né? Inclusão está associada a valores que compartilham os diferentes agentes de uma organização. Então, esse é um zelar pelo conceito inclusivo, que é importante que exista na organização. Escolas inclusivas, elas também se relacionam com o seu entorno e apresentam gestão inclusiva. Eu empodero por meio da gestão e os professores são partícipes, são agentes importantes, são atores no processo. Mas a escola inclusiva, ela tem a clareza de que ela não acontece inclusão dos muros da escola para dentro, ela se abre para a comunidade, as pessoas se apropriam da escola. Se na cultura brasileira, o brasileiro tem uma dificuldade de se apropriar da escola, aliás, isso por conta de N motivos que requer um outro escopo, uma outra discussão, mas por conta da colonização, nós não tivemos uma apropriação do que é público. A nossa colonização nos colocou numa situação, e não é tricando explicação a colonização sempre, mas a nossa colonização nos colocou numa situação de que nós tendemos a não considerar o público como nosso, a escola, a política, a gente trata assim. A escola para o brasileiro não é pública, tanto que ele toma um procedimento diferente no banheiro da casa dele do banheiro da escola. O banheiro da escola, o brasileiro urina no chão, não puxa a tampa, na casa dele não, porque senão a mamãe vai sentar no xixi dele. E como ele não faz isso, por quê? As escolas inclusivas, elas se abrem para a comunidade, a população participa muito mais das decisões, são muito mais efetivas. E, obviamente, como a população ela se empenha muito mais para as coisas acontecerem no contexto escolar. Então, ela tem uma inclusão na sua gestão também, a gestão é participativa. Não existe projeto de inclusão e que não envolva a preparação das famílias das crianças com deficiência. Muitas vezes um pai e uma mãe, quem sou eu como escola para achar que eu sou capaz de diferenciar ou de eu definir qual é o rumo que deve ser tomado, ou o que é melhor se fazer com uma criança, né? As famílias, muitas vezes, que passam uma parte do tempo, sabem, muitas vezes, o que é necessário, como o apelo melhor para lidar com a criança, essa troca é muito importante. Ao mesmo tempo, os pais, muitas vezes, não sabem os limites dos seus filhos e as possibilidades que eles apresentam, que muitas vezes na escola, numa situação de ter que lidar com muita gente, a escola acaba apresentando o potencial daquela criança, uma relativa autonomia, que a família às vezes não dá conta. Então, essa interação é muito grande. A gente chegou a fazer alguns estudos na educação infantil, comparando com o ensino fundamental, e a gente viu algumas coisas interessantes nesse sentido, né? Por que a educação infantil tem um ambiente mais favorável, muitas vezes, à inclusão? Professor, um número menor na relação professor-aluno. Isso é um elemento importante. O professor passa mais tempo com as crianças.
A relação professor-aluno ela é facilitada nesse sentido. As representações das crianças sobre diferenças são diferentes. A educação infantil ela é orientada à criança, enquanto o ensino fundamental é orientado ao conteúdo. Os espaços utilizados na educação infantil são muito mais ricos e menos isoladores, né? Como tem a educação, o ensino fundamental, em que a criança fica voltada para põe a carteira e fala vira para frente, importante é o conteúdo, o professor é o centro. Até os ambientes, os mobiliários que favorecem a interação entre as crianças, é um elemento crucial. A interação entre família e escola é maior. Na educação infantil, você tem ainda um professor alguém entregando no colo a criança, fala assim, ó, teve febre, não comeu direito. Esse processo de interação família-escola parece ser, em diferentes partes do mundo, apontado como um fator importante para sucesso de propostas de inclusão. A preparação das famílias das crianças sem deficiência. A família da criança sem deficiência faz elogio. Aquela mãe que vai levar o filho na escola que ele não tem deficiência, mas observa as outras crianças, vai falar assim, nossa, é muito bonito o trabalho da escola, olha os downzinhos entrando com a lancheirinha, tudo naquele horário do almoço, é muito bonito a escola, é muito gratificante o seu trabalho, que trabalha com pessoa com deficiência, porque virou, por uma visão histórica, a pessoa que trabalha com pessoa com deficiência parece solidária, né? Mas essa mesma mãe falar isso, ela fala assim, filho, não fica sozinho com aquele menino no banheiro, porque vai que ele tem um problema lá, ele tem um acesso e quer mexer no seu santinho. Essa mesma mãe vai falar assim para a criança, vai falar, viu, filho, eu tenho dúvida, né? Porque vai para acolher essa criança que meu filho vai aprender mesmo. E quem pode garantir que isso não aconteça? As escolas, os professores se debatem, se defrontam, debatem em todo momento com inúmeros dilemas. E um deles é favorecer uma criança, acolher uma criança sem empobrecer as possibilidades das demais, né? Então, a preparação das famílias, convidar as outras famílias a participar, são propostas bastante engajadoras, são importantes e parece ter sucesso em projetos de inclusão. A preparação das crianças com deficiência. Há um equívoco. Hoje a gente está numa discussão no Brasil que, enquanto outros lugares não estão fazendo, vocês me permitem falar, se é melhor escola regular ou escola pública, a legislação melhor ou pior. Não vem ao caso a questão. As escolas especiais cumpriram um papel histórico muito importante. A escola pública tem um papel de acesso muito importante. Os dados do mundo têm mostrado que, grande parte das vezes, a combinação desses dois espaços e uma escola pública organizada, com diferentes nichos ou programas de formação para as crianças, ou seja, ela está transitando num lugar que ela está com um grupo maior, ela está em outro espaço com um grupo menor, ela está em algum momento em espaço de atendimento individualizado, numa sala de recursos. O grande segredo é que eu possa diversificar esses espaços de formação. Começar com grupos menores, vou ganhando confiança, vou expandindo. Então, mas é fato que a preparação da criança, e muitas vezes em separado em algum momento, né, dentro muitas vezes da própria escola regular, ela é salutar, porque existem algumas competências mais pontuais que são necessárias. Então, eu acho que tem elementos importantes. Aliás, o tratamento igual ele é excludente. O tratamento diferenciado é que é inclusivo. Até hoje, supostamente, historicamente, pela lei, o negro teve a mesma possibilidade de entrar na universidade que o branco, e não tem essa mesma possibilidade. Então, existe a necessidade de um tratamento diferenciado na perspectiva de incluir. E isso atende ao princípio da equidade. Então, essas crianças precisam ter espaço ou momentos diferenciados, em que elas estejam grupo com grupo maior, grupo grande, muitas vezes sem separado, mas sempre uma perspectiva de troca. E os dados têm mostrado isso de uma maneira bem contundente. Eu preciso preparar as crianças. Eu coloquei com, agora eu vou falar sem deficiência, tá? Ao contrário. Eu preciso preparar. A inclusão não é responsabilidade do professor, não é do diretor da escola. A inclusão é um problema da sociedade. É um problema social. Pensar no grupo. Isso faz parte de pensar alternativas, resolver problemas comunitários. Eu preciso colocar as crianças, os diferentes atores, inclusive as crianças, participando das soluções. Propostas de inclusão que convidam as crianças para participarem, elas são importantes. A presença de alunos que são colocados como tutor, eu já adianto nesse sentido, elas são fundamentais e têm mostrado resultados belíssimos na perspectiva da inclusão, né? O número reduzido de alunos por turma. O professor Davi Rodrigues ele vai dizer, por exemplo, que inclusão não precisa ter um número reduzido
para acontecer. Se eu pensar sobre o ponto de vista de valores inclusivos, obviamente não, porque eu estou pensando quanto mais disseminar aquela concepção, melhor. Mas se eu estou pensando sobre o ponto de vista operacional, tem dados mostrando que eu preciso trabalhar com grupos menores, porque grupos menores eu favoreço a interação entre as crianças, eu favoreço nichos ou espaços de troca entre elas. Martin Bloch tem medido, na Universidade Indiana, feito estudos em escolas, medido a interação entre as crianças. Quando tem grupos menores, eles têm a frequência de diálogo maior, eles têm espaços de trocas mais efetivos. Então, eu preciso trabalhar gradualmente com grupos menores até expandir a grupos maiores. Mas como que eu vou fazer isso na escola? Põe estagiário, né? Põe outro professor. Quando você pensa em estagiário, gente, põe 12 na minha turma. A escola parece, principalmente a escola pública, se você considerar, parece que tem medo de estagiário. E o estagiário parece que tem uma crítica em relação à escola, que é um negócio absurdo. E um precisa do outro. A escola faz um doce danado para receber o estagiário, mas falta um projeto para ele. A escola vai receber o estagiário e falar assim, a gente quer evitar um condicionamento muito... Não estou falando da marginal 18 horas. Eu estou falando de uma escola que tem um papel público de atender a população. E o estagiário tem ele pode estar lá naquele espaço, ele deve estar lá, né, aprendendo no contexto escolar. E precisa ter um projeto para ele, precisa ter leitura para ele, precisa ter uma orientação a ele. A escola é o processo de formação. Eu trabalho com o aluno na graduação, às vezes o aluno vem criticar a escola. Eu falo, daqui a pouco é você que vai ser o formador do estagiário, o supervisor de alguém, né, o preceptor no contexto. Como você forma alguém alinhado com uma proposta, como você empodera aquele para trabalhar contigo. Da mesma forma, o estagiário chega para a escola com ele parece um fiscal da Porto Seguro para saber se você tem um sinistro no carro, para saber se o carro está batido, onde foi batido. Ele vai ticando um monte de coisa que o professor se sente invadido, né? Ele fica lá, olha, tem isso, tem aquilo, é um absurdo que eu vi o professor fazer. A escola não é um espaço para isso, a escola é para colocar em amplo debate aquilo que levar para a universidade as questões lá que são prementes, e a inclusão é uma delas, né? Então, pensar nisso. Eu já cheguei a discussão é a presença do aluno tutor. Tem trabalhos interessantíssimos, dentre eles alguns feitos para a professora Marlina Beiro, da Unesp de Bauru, com crianças, tutoras de outras crianças, de uma maneira bem interessante, né? Ajudando, nesse sentido, o acolhimento das crianças com deficiência. Escolas inclusivas, elas utilizam de diferentes espaços de formação. Isso é importante. A concepção que estava por trás de um céu, em especial na cidade de São Paulo, ela foi estava por trás da ideia de que eu não educo ou eu não formo alguém somente dentro da sala de aula. Eu posso formar um ambiente educacional mais amplo a partir do teatro, a partir do coral, a partir da pista de skate, na piscina, no pátio, no bosque. E escolas inclusivas no mundo têm mostrado dados interessantes. Elas tiram a criança de sala de aula. Elas propõem outras práticas. A gente fez um estudo, o Cristiane Makida, está na revista Educação Especial, em que a gente compara as relações que se estabelecem entre as crianças em contextos em que a criança está na sala de aula e quando a gente leva, e o que é comum na educação infantil, que é um universo bastante diferente, quando a gente leva para fora da sala, nas atividades e práticas corporais. Emergem lideranças diferentes, a oportunidade de emergir outros protagonistas. E aí você dá a possibilidade daquela criança que, em algum contexto, ela é excluída, naquele contexto ela passa a estar incluída, passa a desfrutar do status de protagonista e de alguém que pode mostrar alguma coisa. Escola inclusiva, ela trabalha com inovação de conteúdo e inovação de estratégia, até o que é certo ponto óbvio, mas ela inova conteúdo também. Os conteúdos, eles podem ser elementos, assim como os espaços e as estratégias, que em algum momento depende da taxonomia utilizada, ela pode envolver aí, fazer parte do espaço da estratégia, mas os conteúdos, eles podem ser mais ou menos excludentes. Se eu trago novo, isso está posto, eu dou mais possibilidade para incluir. Eu até brinco. A aula de educação física, por exemplo, em que você traz o futsal masculino, você já sabe quem é o primeiro a ser escolhido, quem vai jogar mais tempo, quem vai se sair melhor, quem vai ficar jogando um pouquinho já sai, quem vai ficar só assistindo e quem vai querer faltar na aula.
porque o conteúdo, a forma como se coloca, está posto e, obviamente, pelo meio você restringe e você exclui. Né? Então, quando você inova no conteúdo, inova na estratégia, você dá outras possibilidades, você inova e você cria possibilidade para acolhimento das crianças. Eu queria agradecer a oportunidade, o espaço, deixo aqui meu contato, meu Instagram e os contatos aí do Mover-se e do Missão Educação. Obrigado, Fernando, pelo convite e o pessoal do evento. Me coloca à disposição. Professor Roberto, a gente que agradece demais a sua participação, uma palestra maravilhosa aí para abrir o simpósio, diversos comentários aqui do pessoal. Posso tirar a tela aqui, Fernando? Opa, eu pode deixar que eu tiro aqui. Você tira? Pronto. Acho que fica melhor agora. É melhor. Aqui tiveram alguns comentários, né, muito interessantes, até algumas colocações de exemplos, né, em algumas situações, né? A Midza Patrícia, que fez um comentário de que uma colega, né, teve um filho que tentou colocar o filho, né, que era autista, e teve recuso em 4 escolas, né? Quer dizer, isso é a pura realidade do que a gente vive, e é exatamente essa a discussão que a gente quer trazer, né? Nas palestras que vão vir, né, nos próximos workshops, a ideia é exatamente essa, trabalhar especificamente alguma área de conhecimento, como essa área pode atuar também Você sabe, Fernando, na isso inclusão. que essa pessoa coloca, olha que curioso, né? O professor Júlio Gomes de Almeida, um colega lá do programa de mestrado, ele fez alguns trabalhos com escolas inclusivas, na verdade, escolas regulares que acolheram as crianças com deficiência. O governo, a prefeitura, o governo do estado, durante um tempo, eles adotaram uma política meritocrática para as escolas, que no primeiro momento era interessante, porque eles passaram a dar bônus para as escolas que alcançassem melhor nota no IDEB e saíssem melhor no SARESP. Só que aconteceu, olha como uma política meritocrática, se não vem acompanhada de um projeto maior, de um acompanhamento mais efetivo, ela acaba sendo excludente. Algumas escolas, para alcançar desempenho melhor, começaram a rejeitar a criança com deficiência, porque, teoricamente, a criança ia prejudicar a nota. E professor ditando o resultado para as provas para as crianças, ajudando a solucionar na sala de aula. O negócio... E aí, olha que coisa maluca, interessante aí. Acaba acontecendo. Mas algumas escolas, o que é curioso, viraram bolsões de atender crianças com deficiência e se tornaram referências nesse processo. Algumas escolas falam assim, não posso receber essa criança, mas se você for lá no fulano de tal, no nome da escola sempre Eugênio da Cruz, se você for na escola fulano de tal, lá eles atendem, tem sala de recursos. E essas escolas, elas ignoraram a necessidade do SARESP, e elas se voltaram a rever o que elas faziam. E elas acabaram desenvolvendo propostas extremamente inovadoras. Sabe por quê? Elas, para acolher as crianças, elas tiveram que se voltar aos seus fins. Sim. E aí, quando eu olho para o fim, eu flexibilizo o meio. O meio, quanta criança que não consegue se comunicar se eu usar a escrita. Mas se eu ponho o teatro, o moleque arrebenta. E aí, peraí, eu quero que ele se comunique ou quero que ele escreva? Se ele não consegue escrever... E a escola, quando ela é uma escola muito organizada, engessada, ela sempre diz não. Ela é sempre... e as escolas inclusivas, elas se orientam pelos fins. E por isso acabam fazendo propostas bastante interessantes. Então, é bem observado. E por isso que algumas escolas... E aí acaba sobrando para a escola especial resolver. Mas a escola pública tem dado alguns avanços extremamente interessantes, pertinentes nesse sentido. Viu? Tem até um comentário aqui do Ricardo Yoshio, que o ensino por competência envolve desenvolver o aluno mais empático, né? E o ensino por competência foi muito visado, né? Principalmente nessa última reforma da BNCC.
Para a educação física, que é o que acaba sendo um meio que eu convivo, né? É uma diferença muito grande. Os profissionais da educação física têm muita dificuldade para trabalhar dessa forma, né? Apesar de ter facilidade de instrumento para isso, né? Mas tem essa dificuldade. Deixa eu ver aqui mais. Eu conheço, professora do programa de mestrado lá, Ida Carneiro, a Tita, a Pri Lima, nosso grupo de pesquisa. Tem pessoas aí extremamente interessantes aí que eu conheço, estou vendo aí no grupo. Tá. Bacana. Os comentários, Ricardo, do Moverse. Muito legal. Uma participação muito grande, viu, professor? Bem grande. Nossa, a gente está muito feliz aqui. Bom, eu coloquei o link da próxima palestra, né? Nós teremos aí a próxima palestra começando agora às 16 horas, então a gente vai ter aí um intervalinho para tomar uma água, tá? Eu já coloquei o link, mas a palestra é com a professora Karina Magri e com a fisioterapeuta Miriam Versa Amarante. Né? A palestra vai falar sobre empoderamento educacional, né? A importância das tecnologias no ensino, né? O que é inclusão educacional. Então, a gente vai começar a pensar aí de uma forma um pouco mais dirigida, né? Então, nós só estamos começando a nossa jornada, né, professor? Então, temos ainda bastante coisa pela frente, né? Eu queria ver, Fernando, além de agradecer, dizer que o nosso grupo de pesquisa está aberto para as pessoas, né? Às vezes as pessoas... a gente tem reuniões às quartas-feiras, à tarde, das 13h30 às 15 horas. É um grupo que tem pessoas de várias áreas, da fisioterapia, educação física, tem gente da educação, pedagogo, tá? Tem aluno de iniciação científica, mestrado, doutorado. Tem umas 30 pessoas lá, acho que às vezes, né? Tem reunião que tem umas 20. A Tita tá junto aí, Pri. Então, assim, a gente debate esses temas e está estudando esses temas nos projetos de pesquisa. Quem quiser conhecer um pouco o que tem sido feito, está aberto aí, tá bom? É gratuito, não paga nada, viu? A gente precisa ter a universidade está aberta para a população, isso é importante. Isso, sem dúvida nenhuma. Muito obrigado aí pela informação. E eu só quero me corrigir aqui, porque eu falei que da palestra, a próxima palestra, né, com a fisioterapeuta Miriam, mas ela é fonoaudióloga e não fisioterapeuta. Foi um erro meu. Então, é da mesma área da CAPES, área 21. É a mesma área da CAPES. Fisioterapia, fono e TO. Exatamente, terapia. Vai por área. São todas as mesmas áreas, mas tudo bem. Foi uma falha minha mesmo, mas teremos aí a palestra. Aqui o pessoal me perguntou, né, só para dar como é que retira o certificado, né? Como receber o certificado. Lá na plataforma, né, que estão as informações da palestra, onde vocês fizeram a inscrição, na própria plataforma, a partir das 17 horas, tem um pequeno formuláriozinho, você vai preencher e automaticamente já libera o certificado para quem já assistiu, tá bom? Então, é simples, aí no mesmo local que vocês fizeram as inscrições, tá certo? Bom, professor Roberto, agradeço demais aí a sua participação, agradeço demais a participação aí de todos que estiveram aqui com a gente nessa palestra, que foi a primeira aí do primeiro simpósio de educação inclusiva, e aí agora às 16 horas, dentro de 10 minutos, nós teremos uma palestra, né, como eu já coloquei aí, sobre empoderamento educacional. Estou colocando aqui novamente no chat para vocês, né, sobre empoderamento educacional. O link está aí, vocês podem acessar pela plataforma de vocês, é importante, tá bom? Professor, muito obrigado, eu vou encerrando aqui a transmissão. Já nós nos vemos novamente aí na próxima palestra. Um grande abraço a todos, até mais. Pessoal, valeu, obrigado mesmo, valeu.